A Agricultura BR agora traz para você alguns números relacionados à China, baseados no último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando o quanto que a China tem se elevado, né, na sua questão de consumo e importação de soja. Olha, para se ter uma ideia, a China deve consumir na temporada 17-18 um pouco mais de 108 milhões de toneladas de soja, consumo. O Brasil, de acordo com o próprio relatório, deve produzir 107 milhões de toneladas. Então, esses números mostram quanto que a China ela é relevante. Se o Brasil tivesse que alimentar a China, se não tivesse nenhuma outra produção, nenhum outro fornecedor, toda a soja que o Brasil deve produzir na safra 17-18 não seria suficiente para abastecer o mercado chinês. Vamos aos números então? Aqui a gente traz aqui a lembrança do que vem acontecendo em relação aos números para a soja neste país. Na China, o maior consumidor do mundo, é o termômetro para esse mercado. Produção chinesa estimada em 14 milhões de toneladas. 14 milhões de toneladas de soja na China é um número recorde. O pessoal pode às vezes não está atento a isso, mas a China é um país que produz sempre na casa de 12 milhões de toneladas, deve chegar a 14 milhões de toneladas na safra nova, na 17-18. As importações chinesas devem alcançar 94 milhões de toneladas de soja. Isso aqui já é a garantia de um mercado aquecido. Independente da situação de oferta, a oferta ainda deve se manter elevada, temporada 17-18, por conta de Brasil, Estados Unidos, com as suas safras muito extensas, né, muito intensas, perdão. Mesmo assim, essa situação de demanda chinesa aqui, ela se mostra como principal termômetro para que a demanda continue extremamente aquecida. Soja recua não por uma falta de demanda, muito pelo contrário, a demanda nunca foi tão grande, e sim por conta de uma oferta um pouco mais expressiva no mercado internacional. Já o consumo deve chegar a 108 milhões e 100 mil toneladas na safra 17-18, com estoques de 18 milhões 940 mil toneladas. Esses são os números para a China, aqui um resumo do que deve acontecer com China na temporada 17-18. Agora a gente vai falar um pouco a respeito dessas importações. As importações elas são importantes porque a China, como sendo o maior consumidor e importador de soja do mundo, ela traz esse termômetro para a soja no mundo todo, para o Brasil, Estados Unidos, Argentina principalmente. E aqui nós mostramos esse quadro que mostra essa evolução nos últimos levantamentos que foram apresentados. Você vê aqui, ó, de junho até agosto, para a safra 16-17, a cor verde, que essa elevação de 2 milhões de toneladas na intenção de compra de soja para a temporada velha. De 89 milhões para 91 milhões de toneladas, e essa situação aqui, então, ela se firma numa importação de 91 milhões de toneladas para a safra chinesa, né, para os chineses. Na cor vermelha, tem a intenção de importação na temporada 17-18, que sobe de 93 milhões para 94 milhões de toneladas entre junho e agosto. E evidentemente que nós devemos ter ainda muitos outros relatórios para a safra 17-18 que devem alterar isso, e na expectativa, pelo cenário global, China deve continuar ampliando, né, a sua intenção de compra. Isso porque os estoques chineses é uma situação que é extremamente importante para eles. E apesar da gente mostrar números às vezes de 18, 19 milhões de toneladas, é importante lembrar que um número como esse garante pouco mais de 30 dias de consumo para aquele país. Veja só, trazendo aqui os estoques de soja na China, agora a 16-17 na cor vermelha, a 17-18 na cor amarela, nós vemos como é que vem esses estoques. Olha só, na safra 16-17, em vermelho, em junho eram estimados 17 milhões 560 mil toneladas, em julho sobe para 19 milhões 160 mil, em agosto mantém estabilidade. Esse aqui é o estoque de passagem da China na temporada 16-17. Entretanto, o estoque de passagem da 17-18 deve ser menor, mesmo com uma compra de 94 milhões de toneladas. Observe que em junho era estimado 17 milhões 410 mil toneladas, julho 18 milhões 210 mil e agora em agosto quase 18 milhões 940 mil toneladas de soja. Esses dados, eles são importantes, eles são números que mostram a situação de demanda do maior importador e consumidor de soja do mundo e que precisa ter garantias para o seu consumo interno, principalmente num país que continua ganhando cada vez mais
população urbana, uma população que vai saindo da área rural, indo para áreas urbanas, cidades que são criadas na China todos os anos, para exatamente suprir essa população. E uma população que ganha mercado, que começa a consumir, que consome carnes principalmente, logo que começa a ter uma situação financeira um pouco melhor. Para produzir carne, precisa de soja e é por isso que nós vemos uma importação de soja para a China em alta, continua se elevando e com perspectivas de continuar desta mesma maneira.